Nossas saudações. Que alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez, através desse projeto que nos abastece o coração. Hoje nós estamos por aqui totalmente emocionadas, porque refletindo Joana de Ângeles, chega numa etapa muito, muito especial. Esse projeto que inicia com apoio do nosso Centro Espírita Discípulos do Evangelho, Braço Social Lar Irmã Dirce, ele que começa muito com esse propósito de poder levar a série psicológica a mais pessoas, a mais lugares, através de uma compreensão singela, né? Uma contribuição singela da nossa parte, mas poder levar essa compreensão que esteja muito próxima do nosso dia a dia, das nossas atividades, das nossas complexidades, das nossas dúvidas perante a existência. Então, nós iniciamos assim, e hoje nós estamos aqui reunidas para poder falar, fazer um fechamento dessa primeira etapa, por isso essa emoção. Do 16º livro da série psicológica, que é a Psicologia da Gratidão. Então, nós que iniciamos lá com a jornada de Joana de Ângeles, podendo relatar quem é esse ser maravilhoso, podendo fazer uma ampliação de reflexão sobre as encarnações, sobre a jornada existencial dessa mulher que é incrível e que nos abastece, que nos dá o presente, a série psicológica. E aí nós fomos caminhando desde o primeiro livro, Jesus e a Atualidade, Homem Integral, e fomos caminhando em todo esse percurso, podendo falar de dores da alma, conflitos, dificuldades, sobre o vazio existencial. E criamos também, no meio de toda essa sequência que foi sendo motivada, que foi sendo estudada, nós criamos também as lives, os estudos extras, né? Então, fomos construindo de tempos em tempo aquilo que era pertinente para aquele mês, para aquela situação. Então, todo esse material, vejam bem, ele está ali disponibilizado no canal do SED, organizado pela equipe da mídia, né, com todo o apoio ali, a coordenação do nosso diretor, que é um amigo querido, que é o Antônio Tamburu, e a Fernanda, que nos assiste de maneira muito particular, ali conduzindo, e criou a playlist que fica disponível, está de fácil acesso ali quando entramos no canal do SED. Então, nós podemos voltar esses estudos, livro a livro. Quem está conhecendo o projeto agora e que quer começar desde o primeiro livro, está lá disponível, os estudos extras também. E na biblioteca do nosso Centro Espírita também tem os livros à disposição para o empréstimo, o que é muito legal também. E nós estamos sempre à disposição para colaborar naquilo que nós também podemos, na nossa pequenez, porque nós sempre deixamos muito claro o quanto nós estamos aprendendo com essa jornada. E a nossa contribuição vem muito dessa troca, desse aprendizado que acontece em equipe. E aí, Regina, minha amiga, você está também nessa emoção? Como é que está esse processo, esse fechamento dessa primeira etapa para você? Para mim, assim, está sendo uma grande alegria, né? Assim, aquela sensação de aquele misto de dever cumprido e já sentindo uma saudade, né, desse processo. Mas é aquilo que você trouxe, né, Edna? A gente foi construindo essa jornada e se construindo junto com essa jornada. Né? Nós fomos aprendendo a cada tema, cada capítulo, cada livro, cada encontro, né? Aprendendo eu com você, nas lives especiais com as meninas, né? Que também são tão importantes dentro desse projeto, né? E assim, o quanto o SED, toda a equipe ali vem, né? A Fernanda também vem contribuindo para essa jornada, e eu fico muito grata de ter esse espaço para poder refletir as obras de Joana, para poder
compartilhar esse conhecimento e divulgar as obras dela, porque tem tanta gente que fala, é tão difícil, eu queria ler, mas eu não entendo muito. E aí a gente, na nossa pequenez e na nossa simplicidade, tentamos aí compartilhar um pouquinho da nossa visão e, quem sabe, ajudar um pouquinho nesse processo. Então, eu confesso que eu saio dessa primeira parte desse projeto fortalecida, engrandecida, pelo fato de ter aprendido muito com essa jornada. Então, eu só tenho a agradecer. Ai, que lindo isso, né? Refletirmos sobre isso. Eu tenho a impressão, a sensação, na verdade, de que nós estamos formando uma grande egrégora de Joana. Tanto as pessoas que estão chegando para contribuir com os estudos, e isso nós vamos ver de maneira mais efetiva na segunda etapa do projeto, inclusive na próxima semana nós já vamos poder falar um pouquinho dessa segunda etapa, apresentar a nossa intenção nessa sequência desses estudos, mas assim, nós vamos vendo que vai crescendo a quantidade de pessoas que nos procuram para estudar conosco, numa pretensão de estar conosco também, estudando e disseminando esse conhecimento, como pessoas que estão chegando e nos contando o benefício que estão tendo em refletir, em ouvir sobre algum detalhe, né, do conhecimento, da psicologia, da própria Joana. Então, é muito gratificante, já que hoje nós vamos falar de gratidão, é muita gratidão o nosso sentimento, porque nós vamos aprendendo na própria doutrina que o importante é você conhecer, ter o conhecimento e não ficar com ele. É você fazer essa construção da troca, da partilha. Em união que nós crescemos. Então, é muito importante construir esse legado e como é bom podermos estar com um projeto tão assim, abrangente dentro de uma casa espírita e divulgando para outros setores. Maravilhoso, muito bom realmente. Então, vamos ao 16º livro da série psicológica de Joana de Ângeles, Psicologia da Gratidão. É um livro encantador, é um livro, como nós estávamos conversando antes, ele é um livro que até soa com uma leveza. Joana é como se ela estivesse nesse momento realmente nos acolhendo, nos abraçando, e dizendo assim, olha, vamos fazer esses sentimentos se tornarem realmente íntegros, amadurecidos, vamos ter coerência, vamos ao seu autoencontro para que, de fato, você consiga entender o motivo da sua existência, entender realmente o significado da sua jornada. Você é um ser especial, Deus habita em você. Então, a Joana faz a introdução desse livro, ela coloca ali como data 1º de janeiro de 2011, pertinho, né, do tempo em que nós estamos agora, e nós já podendo estar em contato com esse conteúdo tão nobre, tão encantador. Então, Joana vem traçando ali na introdução, nos fazendo esse convite para o caminho do despertar espiritual, para um caminho de uma integração, a necessidade de fato pararmos, de ficar buscando tanto respostas fora ou focando tanto no outro e realmente podermos fazer esse despertar em nós, em nosso íntimo, nos colocando como seres atuantes da nossa vida, reconhecendo de fato a importância do motivo existencial. A nossa trajetória ela é uma trajetória única, intransferível. Então, à medida que nós perdemos a essência da nossa existência, perdemos
o real significado do porquê estamos aqui, nós estamos perdendo toda essa trajetória. E quando um de nós deixa de evoluir, deixa de crescer, ele também está reverberando isso naqueles que estão à nossa volta. Então, eu sinto, primeiramente, ela nos conectando sobre a necessidade dessa reflexão do autoencontro, Rê. Exato, né? Esse autoconhecimento para de à medida que eu encontro a minha essência, eu me aproprio dos valores morais no sentido de colocar ele ali em ação, né, na relação conosco mesmo, com o outro, tirando um pouco o foco daquilo que é material, porque quando a gente pensa em gratidão, né, a gente pensa em felicidade, em plenitude, e muitas desses momentos a gente comemora quando tem uma conquista, um trabalho, um salário, uma casa, um carro, e aí ela vem convocando a um olhar de que nós precisamos buscar essa felicidade, nessa plenitude, esse reconhecimento de algo que a gente tem, nas coisas que são verdadeiras, nas coisas que são essenciais, e não aquelas coisas que são supérfluas e passageiras. Então, ela de início, ela já vai permeando, né, essa convocação, né? O que é essa psicologia da gratidão? É a psicologia que traz esse autoconhecimento, né? Porque psicologia é o estudo da psique, desse eu mais profundo ali da mente, né? Da gratidão. Então, quanto à medida que eu reconheço esses valores, essa essência, e quanto que isso me traz esse equilíbrio, né? Psicológico, quanto isso me traz ali um fortalecimento para lidar com as dificuldades da vida, porque as dificuldades da vida sempre vão existir, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, que não é um mundo perfeito, e aí que essa psicologia da gratidão é quase como se fosse um antídoto para lidar com as dificuldades. Pelo menos para mim, o livro ele vem trazendo essa conotação. E ela fala muito de realmente entendermos, além de poder trazer a gratidão também nos momentos difíceis, como você bem colocou, naquilo que não está tão conivente com aquilo que eu estou querendo e esperando, mas que nós possamos realmente compreender o verdadeiro significado dessa palavra, desse sentimento. Porque é uma palavra, principalmente nos últimos tempos, muito usual. Tem se usado bastante esse termo, mas assim, nós estamos usando esse termo com o seu real significado, compreendendo a sua complexidade, né? O que é esse ser grato? Ela vai desenhar dentro deste livro questões para que de fato nós possamos refletir, porque uma coisa é eu falar para você, ai, nossa, a gratidão por alguma coisa, ou eu sou uma pessoa grata. Uma coisa é eu falar, outra coisa é de fato eu ter a consciência da complexidade que é esse termo e esse sentimento na minha vida. Exato, e sentir, né, Edna? Sentir. Vivenciar e sentir isso. Né? Que é o que vai fazer toda a diferença. Que vai ser aí, né, quando a gente fala vai trazer esse equilíbrio para nós que estamos passando por aquele momento. Exatamente, que lindo. E aí ela vai, né? Ela vai trazendo a bênção da gratidão, esse sentimento como um sentimento nobre, né? Um dos mais nobres aí a ser trabalhados nessa dimensão nossa espiritual. Então, ela foi trabalhando ao longo da série vários sentimentos que precisam ser elaborados, ressignificados na nossa história. Nós fomos aprendendo a compreender cada um deles. E quando ela traz essa gratidão como uma bênção, ela traz essa simbologia da nobreza de alma.
Então, um ser que é grato, ele tem algumas qualidades, alguns atributos que mostram já um direcionamento a estar sendo trabalhado para que, de fato, ele seja esse ser enobrecido. Então, não dá para pensar numa pessoa que tem gratidão, mas que continua com algumas exigências muito do mundo material, ou com um comportamento muito mais egóico. Então, destoa. Ela vai, já no começo, trazendo essa reflexão. Você vai estar trabalhando, não é que você vai ser nobre para sentir gratidão, não é que você já é um ser angélico, evoluído, só assim você vai sentir, não, você vai estar no caminho. Mas algumas questões enobrecidas da sua alma começam a despertar à medida que você consegue exercitar esse sentimento. Exato. Ela até fala, né, que assim, como se essa gratidão fosse uma luz, né, da verdade que se apresenta e este indivíduo ele consegue discernir em torno de valores significativos, né, que tem harmonia com tudo. Ela até usa a palavra cosmo, né? Então, quando a gente pensa no cosmos, a gente pensa nessa grandiosidade, né, entre o cuidado da natureza, os planetas, a gente pensa aí nessa grandiosidade toda, mas é que é esse indivíduo que consegue ter esse discernimento e perceber os valores significativos. Então, para que isso aconteça, como a Edna falou, não ia ter sentido a pessoa ali extremamente arrogante, né? Não cabe. Então, é uma pessoa que tem esse equilíbrio, que ela chama do eixo ego-self, né? Que é o que a gente já falou em alguns estudos, né? A gente trabalha, o ego trabalha a favor do self, a favor da nossa essência, do nosso eu mais profundo. E esse eu profundo, se a gente for aprofundando os estudos da própria Joana, ela vai falando que é essa ligação com a espiritualidade. Então, é mais ou menos assim como se a gente estivesse vivenciando o que esses grandes mártires ou que esses grandes exemplos que a gente teve aí, que a doutrina traz, por exemplo, um dos maiores que a gente vivencia, que é o próprio Jesus, ele tem alguns valores ali pessoais de personalidade que ele põe em ação, não é só da boca para fora, e é meio como se a pessoa que vivencia essa gratidão tivesse esses valores. É bem isso mesmo, né? Em contraponto, a ingratidão ela vem como uma sombra perturbadora. Exato. Como esse sentimento que vai nos tirando dessa direção, né? Então, é como se nós tivéssemos ali na nossa frente um atributo do espírito, né? A gratidão entra como um sentimento, como algo que está sendo trabalhado no nosso espírito imortal, e ela vai perfumando por onde nós andarmos, né? Uma pessoa grata, depois em algum momento do livro ela também vai discorrendo da leveza que essa pessoa transborda, do bem-estar, do entendimento, um entendimento mais profundo de tudo que acontece. Então, é uma pessoa que inevitavelmente vai queixar-se menos, reclamar menos, transbordar menos angústia, porque é uma pessoa que está realmente equilibrando essa questão do ego, que a Regina falou agora há pouco. Então, nós deixamos de que essa atuação seja tão eminente na nossa história, essa atuação, de repente, me sentir despreterido, me sentir abandonado, sentir que as coisas não estão dando certo para mim, que Deus não olha para mim, eu deixo de ter estes sentimentos que geram essa ingratidão e começo o quê? A agradecer. É que não é fácil, é muito bonito falar é muito bonito, mas não é fácil estar diante de um problema, de uma situação que eu estou vendo que tem uma controvérsia, que tem um mal-estar, que tem algo muitas vezes que nós chamamos assim que não é justo, e a gente conseguir ainda assim agradecer e ver o lado bom daquela situação. Então, é nesse
pequeno processo de ficar ali remoendo esses sentimentos que nos impedem esse transpor. Joana, vai falando, nós vamos ficando ali, ó, batendo naquela teclinha, batendo, e não vamos transpondo isso na nossa história. E o quanto ela fala, né, nesse lugar, da questão até do objetivo, né, quando a gente alcança esse objetivo da gratidão, né, o quanto ele é um estado interior, né, que acaba reconhecer as dádivas da alegria e da paz, né? Não tem essa decepção ou queixa, não é aquele dar e receber. Porque quando você pensa numa relação ali, de gratidão, normalmente o senso comum traz assim. Então, a Edna fez algo para mim, então eu agradeço e automaticamente eu vou fazer algo para a Edna e ela vai agradecer, e aí a gente está nesse processo. Não é um processo comercial de troca, mas sim que é algo que eu faço ou que eu realizo e que, independente do resultado, daquilo que foi feito, eu sou grata. Então, se a outra pessoa reconheceu ou não, eu não estou com essa expectativa. Não existe uma decepção, uma queixa em relação desse processo. Não, é assim, eu fiz um bolo para a Edna, ela comeu, gostou, mas nem lembrou, falou assim, não, assim, e não me agradeceu. Eu estou feliz pelo fato de ter dado ou fornecido para a Edna esse bolo e ter proporcionado para ela um momento bom, independente do que vai voltar disso. Precisa de uma maturidade psicológica muito grande, né, Edna? Porque quem está esperando, podendo aprofundar um pouquinho nos termos psicológicos, né? Quem está esperando esse elogio, esse aplauso, essa retribuição é o nosso ego, ainda frágil, imaturo, que precisa desse feedback, que precisa desse olhar, que precisa desse calor, desse conforto, né? Não é errado sentir isso. Joana ela escreve o livro compreendendo de maneira muito singela, muito harmoniosa, todas essas etapas que nós estamos vivendo. Faz parte da nossa evolução ainda sentir isso. Não fiquem mal se vocês estão sentindo. Não, porque, assim, a gratidão começa nisso, dessa troca, né, nessa relação de recompensa, para chegar nesse nível, né, de assim, quase, né, assim, Jesus, né, no sentido, não, ó, vai lá e não peques mais, eu te curei, mas vai lá e não peques mais, só segue a sua vida, ele não esperou nada disso. Sim, né? É verdade. E é um patamar difícil realmente de alcançar, porque via de regra nós somos educados para quê? Para sermos bons, para sermos melhores, existe uma autocobrança, existe também uma necessidade desse afeto. Nós, em outros processos, tantos reencarnatórios, imagina se a gente pudesse analisar a reencarnação de cada um aqui de maneira individual. Vai saber por quantas vezes nós sentimos essa necessidade em nosso ser. Então, é difícil mesmo descolar disso, né, de uma maneira muito rápida. Ela está propondo o quê? Que nós vamos refletir para o quê? Para irmos trabalhando esse sentimento dentro de nós. E isso vai evitar, é claro, sofrimentos futuros. Então, se eu não te cobro mais, se eu não fico achando que você não me retribuiu, eu também não vou te cobrar, não vou cobrar que de repente um filho faça determinadas coisas que eu estou esperando, um companheiro, um amigo da casa espírita. Às vezes eu vou lá, ajudo, organizo, faço o meu melhor. Puxa, a pessoa não falou nada. Então, sempre nesse sentido, nós vamos diminuindo essas cobranças externas e vamos, de fato, compreendendo a nossa ligação, a nossa melhora, a nossa entrega nessa jornada, que é grandiosa. E, assim, me chama muito a atenção, assim, o quanto é importante, o quanto é urgente começarmos a pensar nisso, porque nós vamos diminuir uma série de conflitos
sociais Sim. quando nós tivermos esse tipo de comportamento. Exato, e aí ela entra nessa questão do milagre da gratidão, que entra exatamente nisso que você está trazendo, né, Edna? O Sim. quanto que a sombra, né, e o nosso inconsciente coletivo que vai vindo das próprias vivências históricas, as nosso inconsciente pessoal, que vai trazendo, né, as marcas, os traumas da nossa história ali, de vidas pregressas, vão levando a gente a vivenciar essa relação de ingratidão, de espera de recompensa, no qual o ego toma conta ali, e o quanto ela vai trazendo, e até o título, né, o milagre da gratidão, ela vem mostrando como que essa transformação, que a vivência desse estado interior, chamado gratidão, traz na nossa vida, e vai abrindo um leque no nosso olhar, da nossa história, o olhar das relações, o olhar daquilo que é importante para nós, vai ganhando outra cor, outro cheiro, outras possibilidades, né? Então, o quanto que essas histórias do passado vão interferindo nesse processo de gratidão, e o quanto tomarmos consciência dessas dificuldades, dessas mazelas e trabalhando elas, vão nos levando cada vez mais nesse estado interior de gratidão, que é um estado de felicidade, de paz. Né? E ela coloca até como milagre, trazendo, eu imagino, tá? Foi o que eu senti ali quando eu li, podendo trazer essa temática como uma bênção mesmo, né? Um milagre que se instala na sua vida, né? Às vezes nós falamos assim, puxa, eu quero um milagre, eu quero que esse problema seja resolvido. E às vezes esse milagre se expressa nesse enriquecimento da minha alma. Então, se eu enriqueço essa alma, se eu consigo ter conteúdos mais sólidos, eu vou conseguir resolvendo as outras perturbações que vão acontecendo. Eu vou tendo uma maturidade, um olhar diferente para ir vencendo, né, tudo isso. É que às vezes está num campo tão grande, né, quando a gente pensa em inconsciente coletivo, quando a gente pensa nas nossas jornadas reencarnatórias, muitas vezes essa vibração ela está tão grande, esse ser já está tão calejado ali, já está vivenciando há tanto tempo aquele sentimento que fica mais difícil ainda de desvencilhar, né, Rê? A gente observa Exato. isso também. Exato, porque daí, assim, à medida que você vai conquistando, né, esses atributos, esses recursos internos que traz esse olhar, a gente começa a ter, assim, sentimentos superiores, né, que vão curando, né, assim, curando as nossas histórias, os males do passado, porque é mais ou menos assim, vamos supor, eu perdi o emprego, né? Aqui vou fazer um exemplo aí do cotidiano. E aí, assim, poxa, é difícil você sentir gratidão com a perda de algo que gerava um retorno financeiro, que sustentava a sua família. Mas se você tem um olhar ali muito mais ampliado sobre a situação, às vezes você vai percebendo, poxa, ali realmente não era o lugar que eu devia estar, aquele trabalho já não me fazia bem, né? Isso abre a oportunidade de eu conhecer outras pessoas e ter outras oportunidades. Eu vou aprender novas coisas, eu vou conhecer outros trabalhos, e aí eu vou crescendo. Então, você vai percebendo, né, que dentro das dificuldades, dos desafios, existe um ganho, né? Porque a gente vê ganho só quando as coisas são positivas, mas aí traz ali uma maturidade para a gente começar a enxergar que existe ganho também quando as coisas não saem como a gente esperava. Ou talvez a gente nem espere, né, Ed? Sim. E aí ela vai ampliando, né, o compromisso da gratidão. Então a gente tem que pensar um pouquinho como que eu vou conseguir expressar isso na família, na sociedade. Né? Então, à medida que eu consigo entender esse sentimento comigo, dentro de mim, a exteriorização disso fica mais sólido. Né? Então, eu Exato. começo, de repente,
haver os elementos, eu tenho um grupo familiar, um núcleo, e família é um lugar realmente desafiador, é ali que nós somos testados de inúmeras formas, e nós vamos compreendendo que existe também uma complexidade do porquê que existem aquelas situações mais difíceis, mais perturbadoras, e eu começo a identificar e vejo que ali existe uma oportunidade de crescimento, por exemplo. Exato. Aí eu já vou o quê? Moldando, já vou vivenciando de uma maneira diferente, né? Gratidão pela vida, pelas coisas que me acontecem. Eu costumo sempre trazer a natureza, quando você está lá na sua casa, vai preparar o seu alimento, né? E você pega ali um legume, uma salada. Eu acho tão bonito poder olhar para essa situação e pensar, puxa vida, né? Quantas pessoas envolvidas, a natureza, né? A terra fértil criou isso, né? As pessoas envolvidas trabalharam. Então, tudo gira em torno de um processo. E nós não paramos para prestar atenção, muitas vezes, nisso, não dá tempo, nós estamos corridos, nós estamos emergenciais ali, e não paramos para pensar, mas o quanto, se você começar a perceber tudo isso que te rodeia, você vai emanando esse fluxo divino para o todo. Então, ao invés de reclamar, estou indo lá preparar comida ou organizar, eu estou lá reclamando, falando, eu começar a ver esse lado bom. Tudo é uma construção, né? É aquele alimento, por exemplo, que vai revigorar aquele meu ser, meu corpo físico. É aquele familiar que chega, né, pisando no meu calo, e naquele momento eu consigo tratar com paciência. Exato. Eu vou exercitando, é uma oportunidade. Joana fala, né, que essas dificuldades que aparecem, elas são sempre oportunidades. Exato. Eu acho que é muito legal o que ela fala, né? Que é assim, à medida que no lar o sentimento de amizade e de compreensão distende-se na direção da sociedade, que é a grande família na qual todos deverão unir para a construção da felicidade coletiva, né? Um trechinho que ela põe aqui, que é isso, né? Você, à medida que você vai vendo que assim a sua felicidade ela vai ser só completa quando os outros também, por mais que pode parecer utópico isso, mas em algum momento a gente vai alcançar, mas a gente já tem um olhar para o outro. E esse processo é um processo de desenvolvimento do nosso Deus interno, porque o Deus externo, ele já tem esse olhar, né? Ele tem esse olhar justo, amoroso, e a gente vai desenvolvendo este olhar justo, amoroso, ali compreensivo, caridoso, à medida que a gente vai exercendo isso. É complexo, tá? Mas a gente vai... Mas é isso mesmo. Porque base, né, Edna, quando a gente vai ver isso, né, quando a gente fala gratidão, né, o termo gratidão vem de uma simplicidade. Hoje a gente está tão dentro de coisas complexas, né? Igual você falou, a gente está tão ali na complexidade, vou daqui, vou dali, pego o carro, vou lá, vou para cá, que às vezes a gente perde essa noção da simplicidade, das coisas que são importantes para a nossa vida, que às vezes olhar para a natureza, olhar para uma flor e ver a grandiosidade que isso tem e a beleza que ela traz para o nosso mundo. Né? Então, é como se fosse um processo de resgatar, né, esse olhar ali dentro do belo, do bom, né, ali que Deus vem trazendo, que a doutrina traz a todo momento para a gente. Né? E como ela é um sentimento nobre, como Joana coloca, ela vai nos conectando com essa nobreza de alma o tempo todo. Exato. Então, quer seja interpessoal, eu comigo, à medida que eu vou trabalhando, fazendo esse exercício, quer seja com outro, em sociedade, quer seja perante as dificuldades, né? Porque também aquilo que nós emanamos, a gente sempre tenta deixar isso muito claro, principalmente quando nós estamos lá na casa espírita, né? Tudo que nós emanamos fica nessa complexidade de onde vivemos. Então, se eu sou uma pessoa mais negativa,
se eu sou uma pessoa que tende a falar mal do outro, a desenvolver julgamentos, tudo isso cria na atmosfera onde eu vivo todas essas vibrações, né? Então, veja bem, nós estamos trazendo um tema que, a princípio, parece que é só assim, vamos ser grato, tal, 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 nós vamos trazer ensinamento. Não, é algo, é uma mudança de hábito, até hábito se muda quando eu estou no exercício da gratidão, para que eu possa também contribuir com toda a atmosfera do lugar onde eu vivo. Exato. Então, se eu sou a pessoa que emana essa nobreza de sentimento, os fluidos, a minha vitalidade, aquilo que eu estou construindo ao meu redor é diferente. É diferente. Então, existe essa contribuição. Às vezes nós estamos tão preocupadas no todo, né? Como que é o todo? Puxa vida, as coisas estão acontecendo, a gente precisa cuidar do planeta e não sei o quê, mas também é uma forma, né, de estarmos na vibração de onde nós estamos vivendo. Exato. E ela fala, né, no capítulo A Conquista da Plenitude, exatamente isso, né? Que é a necessidade da gente reservar espaço e tempo para um treinamento desses sentimentos nobres, né? Que é como se fosse o perdão, a questão de expressão do amor, para descobrir a alegria, né, e a satisfação nesse todo. Por isso que a gente fala da questão de hábito, porque às vezes, né, até a nossa história foi nos colocando em situações e emoções ali tão mais desafiadoras, sentimentos mais negativos, que a gente precisa começar a treinar isso. Então, faz parte deste processo da conquista e dessa psicologia da gratidão e dessa plenitude, esse trabalho interno, que começa nas coisas pequenas, que vão para as coisas mais grandiosas. Então, é algo esperado, né? Que hora a gente vai estar assim, poxa, né, eu fiz um trabalho voluntário e as pessoas sentiram, você viu a alegria das pessoas ali, aquilo te preencheu. Nossa, que gostoso que foi isso. Aí, de repente, no outro dia, teve um problema no mesmo trabalho voluntário, e você já está brava ali, expressando que aquilo não saiu como você esperava. E aí, assim, é um treino, porque ainda a gente está tem sentimentos muito arraigados, forma de lidar com o mundo muito automáticas, que ela vem dizendo em todos os livros o quanto é importante a gente vencer esse automatismo, mas que à medida que a gente vai tomando consciência, a gente consegue fazer isso, de olhar para aquilo, poxa, ó, não deu certo, mas a próxima vez vai dar, e eu fiz aqui do meu melhor, e todo mundo contribuiu, e as pessoas curtiram aquele momento, então a gente vai continuando e vai fazendo. E tudo que é forçado, né, tudo aquilo que a gente vê que tem um esforço, que nós ficamos mal, que a gente acaba, né, repercutindo ali negativamente, é porque é algo que ainda não está instalado no nosso ser. Então, Joana vai falando, ela traz realmente essa ideia do exercício para nos mostrar que nós vamos angariando, nós não temos esse sentimento ainda, nós estamos engatinhando nessa história toda. Mas é uma nobreza de alma que pode ser conquistado. Como? Fácil? Não. É um dia eu vou lá, faço uma vivência, descubro uma técnica e tal, e tá tudo bem? Não, é algo que eu vou angariando dia a dia com as experiências da minha vida, à medida que eu vou conseguindo me conectar com situações que vão realmente repercutir em mim aquela necessidade dessa busca, né? E ela coloca como um roteiro de vida, né? A gratidão como um roteiro de vida. O quanto é importante nós estarmos, para alcançar essa plenitude, entender que se faz necessário cada vez mais essa consciência de quem eu sou, daquilo que me falta, daquilo que eu ainda preciso angariar, para poder depois pensar nesse coletivo, e poder amadurecendo e podendo criar uma atitude
diferente perante a vida. Exato, exato. E aí ela vai para a gratidão como recurso para aquisição da paz, né? E ela começa falando como a paz interna, né? Então, vocês falam assim, nossa, agora eu vou conquistar a paz no mundo. Não, primeiro a paz interna, né? E essa é uma caminhada dolorosa, ela traz que essa caminhada dolorosa, porque assim, ela usa até a metáfora do diamante bruto, né? Que o diamante bruto, para ele chegar àquela forma, né, de estar ali lapidado, você vai tirando várias camadas. Então, são várias camadas que a gente tem que olhar para a gente e ir lapidando, né? Desde a fuga psicológica, da negação, às vezes, projeção, a culpa é do outro, eu não sou grato porque o outro não é, que a gente já veio falando sobre isso, né, nos outros livros, e até a gente chegar naquilo que é verdadeiro, interno. Então, é uma caminhada, né, que às vezes, assim, é difícil de fugir pelo automatismo das atitudes que a gente está acostumado, os conflitos, né, existenciais, os conflitos ali com o outro. Às vezes a gente vai se deparar com o vazio existencial, às vezes a gente vai lidando com essa questão das relações, mas assim, é uma condição que é natural ao indivíduo e que precisa ser conquistada nessa lapidação aí desse diamante bruto. Então, assim, como a gente via Jesus, né, trabalhando lá com os apóstolos, que ele olhava para os apóstolos e falava, olha, ele ainda não tem aquelas características que eu espero, mas ali dentro tem todas as condições de realizar. Então, é como se Deus, né, ele soubesse, né, e ele sabe que a gente tem esse diamante bruto internamente, porque todas as leis estão inscritas em nós, né, as leis morais, e às vezes a gente vai ter que começar a olhar para isso, para fazer esse processo de autorrealização, de autoconhecimento, para enxergar realmente esse valor nesse processo da gratidão, né? E não é que uma pessoa grata é uma pessoa morna, ou uma pessoa que não está percebendo o que está acontecendo, ou que está Jesus não era assim, né, Edna? Hã? Jesus não era morno. Não, ao contrário, ela é uma pessoa pacífica, que consegue entender o que está acontecendo, já reconhece o seu tamanho, sabe que muitas vezes não vai poder brigar por aquilo, vai ter que parar, compreender, pausar. Então, é uma pessoa, essa nobreza, quando ela fala da paz, né? Desse sentimento da paz reinando nessa pessoa, é essa nobreza de compreender o todo, né? E ficar sabendo tudo o que está acontecendo e compreendendo o momento de atuar, de recuar, de silenciar. E é uma pessoa que evita, de fato, esse embate, não faz essas cobranças, né, tão profundas para Deus, para o universo, para o todo, né? E vai colocando, como ela coloca aqui no capítulo 7, a gratidão como uma meta da existência humana. Então, esse sentimento, essa nobreza de alma, essa forma de ver a vida, ela pode fazer parte da nossa meta existencial, né? Que cada um de nós possa refletir e pensar, puxa vida, né? Como que eu estou olhando a minha vida agora? O que eu tenho feito? Como que eu tenho lidado com as situações que me acontecem, né? Que interpretação que eu estou dando para tudo isso? É muito importante fazer essa reflexão. É uma reflexão até dolorida, mas é uma reflexão necessária para nós, se nós estamos enxergando essa meta. Exato. E aí ela entra trazendo no capítulo 8 a gratidão como terapêutica eficaz. Por quê? À medida que a gente vai entendendo esse processo, né, esse estado de gratidão, né, a gente vai entendendo, compreendendo a grandeza e os mistérios, né, da própria vida ali, daquilo que a gente tem das nossas possibilidades, né?
e vai abrindo mão, né, dessas... Porque, assim, vamos pensar, tecnologia, quando a gente vê, né, hoje em dia, algumas coisas que a gente tem acesso, elas facilitam a nossa vida, mas elas não podem ser o centro dos nossos desejos, das nossas realizações. Então, aqui a gente está fazendo uma live sobre a psicologia da gratidão. Então, a gente está usando a internet, né, todos os recursos que a gente tem, câmera, gravação, para levar um conteúdo legal para as outras pessoas, para que as pessoas possam utilizar isso da melhor forma possível. Então, ela vai chamando a atenção para esse processo de transformação, o quanto a gente precisa ter noção da realidade e ir fazendo, né, essas escolhas aí mais salutares para a nossa história, né, transformando os comportamentos humanos para a busca dessa essência. Né? E o quanto esse processo é terapêutico, porque o que é terapêutico? À medida que eu vou percebendo que as mudanças que vão acontecendo na minha vida através desse processo são melhores do que o que eu vivia antes. Então, é mais ou menos assim, poxa, eu comecei a me alimentar bem. Nossa, nossa, que legal, hoje eu não como alimento processado, mas olha que legal, como está meu corpo, minha saúde, eu estou me sentindo bem, eu não dependo mais disso. Né? Eu posso pegar uma fruta ali da árvore, ela vai comer e eu vou ficar bem. Então, assim, eu vou vendo o valor nas outras coisas. E todo o processo de mudança para o bem, para a evolução, é terapêutica. Então, ela está dizendo que esse processo da gratidão, ele traz benefícios para nós. E vai nos conectando com aquele verdadeiro sentido existencial, né? Exato. E partindo daí, ela vai trazendo a psicologia da dignidade, por exemplo, uma aquisição da dignidade, né? E assim, a dignidade nesse sentido de eu estar em coerência daquilo Exato. Que eu sou, aquilo que eu sinto tem que ter coerência com aquilo que eu faço. Né, com a forma como eu atuo. Se a gente não consegue encontrar esse tipo de coerência, eu não consigo honrar de fato aquilo que está na minha existência. Né? Então, essa questão da dignidade é complexo. É eu refletir se tudo aquilo que eu estou vivendo, sentindo, fazendo, falando, seguindo, se está em comunhão com aquilo que está sendo chamado, né? Ambicionado pelo meu ser imortal. Está em comunhão com aquilo que eu sinto que eu estou buscando aqui na minha vida. É tão complexo esse capítulo, não é, Rê? Exato, porque é abrir mão das nossas heranças ali, daquilo que já não nos serve mais. Então, assim, é mais ou menos à medida que eu vejo uma roupa, né, que ela já, poxa, ela é muito bonita, tal, poxa, mas me serve, mas quando eu coloco, me causa um desconforto. Não, e aí eu vou colocar aquela que me traz um conforto, que eu me sinto bem, que tem a ver comigo mesmo. Né, a minha forma de falar, meu jeito de ser tem a ver com isso. E isso, né, Edna, diz muito do processo de individuação que a própria Joana traz durante toda a obra dela, que é assim, eu ter essa coerência, né, eu me assumir como um eu ali e me apropriar de todo esse... dos meus recursos, ali da minha força interior, nesse sentido. E precisa de muita coragem, porque... Eu ia falar isso agora. Então, porque as outras pessoas estão acostumadas, você vai ter embates ali com o outro, né? Porque as pessoas estão acostumadas com você de um jeito e você vai se apresentar de outra forma. Né? O mundo tem uma expectativa sobre você, mas você não quer mais atender as expectativas do mundo. Você quer atender as expectativas que têm a ver com aquilo que é bem, aquilo que é valoroso, aquilo que é moral, aquilo que faz sentido. Né? Por isso que é um processo desafiador, porque é abrir mão de uma série de coisas. Como ela falou, né? Tirar as camadas, são várias camadas. São várias camadas, né?
E aí, com isso, nós vamos entrando em contato com essa essência, né, fazendo um estudo realmente profundo de quem somos. Esses capítulos finais, né, agora nós já estamos aí entrando no 11º, ele me faz muita comunhão com Em Busca da Verdade, que nós estudamos agora recentemente, porque ele vai puxando assim, nos trazendo a reflexão, qual é a tua verdade, o que você está buscando, qual é essa reflexão profunda que você está fazendo consigo mesma, né? Então, você está entendendo ou não, você está perdido, é importante desse contato com o self, que é o seu ser imortal. Então, Joana vai puxando de maneira muito, muito aprofundada nesses momentos finais, nos fazendo, de fato, eu senti uma convocação. Exatamente. Até ela fala, né, assim, ela faz uma relação com a profissão, né, que ela fala assim, tipo, para você realizar uma profissão, você precisa de conhecimentos e habilidades específicas que você foi adquirindo para aplicar posteriormente. E essa psicologia da gratidão seria mais ou menos isso. Ela vai trazendo essa consciência. Você precisa ter conhecimentos e habilidades específicas, né, para você aplicar primeiro para o progresso e a satisfação pessoal, e depois você vai aplicar para o progresso dos demais indivíduos para chegar na humanidade. Então, ela vem trazendo da importância dessa prática na vida, né? Primeiro em nós, para depois ir para o outro. Então, eu entendo também como uma convocação, né? Principalmente porque, assim, a nossa casa maior é o planeta Terra, e se a gente não começar a fazer esse processo, a gente não consegue sustentá-la, né, nesse sentido. Então, é um convocar mesmo de um olhar aí diferenciado de como nós vivemos hoje e trazendo isso como uma norma de conduta, né? Essa proposta que ela traz nesse livro como uma norma de conduta. Isso é perfeito, e eu só vou conseguir fazer toda essa dinâmica se de fato eu entrar em contato com a minha essência. Então, quando nós falamos em processo de individuação, entre eixo, ego, self, nós vamos entrar em contato com tudo aquilo que nos permeia, quer sejam os nossos defeitos, as nossas dificuldades, os nossos atavismos. Então, uma pessoa que consegue fazer o exercício da gratidão é uma pessoa que já está fazendo esse olhar interno e consegue entender as suas próprias carências, a sua fragilidade. Então, puxa vida, eu sou uma pessoa mais carente, eu necessito de cuidado. Nossa, eu ainda estou cobrando do outro. Então, quer dizer, eu não estou conseguindo esse exercício. Então, eu vou o quê? Me moldando, tomando conhecimento disso. E ela coloca também em alguns capítulos aqui o quanto a prática do trabalho da psicoterapia. Joana, ela é tão amável com os profissionais da saúde mental que ela vai sempre colocando a importância do processo psicoterapêutico, do autoconhecimento, mas também nesse livro ela puxa um pouquinho a orelha, assim, falando dos profissionais, do quanto eles precisam cada vez mais se dedicar, estudar, ampliar conhecimentos para poder atuar de maneira significativa com aquelas pessoas que chegam, estar sempre aberto a buscar novos conhecimentos, né? Eu senti muito isso ali também, um outro chamado, um outro puxãozinho, advertência, né? Ó, estou te advertindo que você vai ter que fazer isso, porque senão você não vai conseguir dar conta de maneira... Ela até coloca isso, que alguns não conseguem, de fato, exercer essa prática da maneira integral como deveria ser feita. E isso também porque estão, de uma certa forma, se limitando ao autocrescimento dentro da profissão. É mais ou menos naquela parte que você falou agora, quando ela fala das profissões, né? Exato. E ela também aponta que, assim, gente, não é que, assim, a gente, nossa, eu sou tudo ruim, que tudo que eu... Não é legal, mas, assim, ela traz um olhar que
que essas nossas características, né, isso que a gente vai precisar olhar, né, no espelho e falar assim, olha, isso não está legal, ela traz como um ponto importante, porque esses vão ser os sinalizadores para esse processo de transformação. Então, é mais ou menos assim, né? Poxa, eu não gostei, eu sempre falo gritando, por exemplo, não gosto mais disso, mas ó, essa percepção, essa aceitação, poxa, por que eu preciso aumentar minha voz para discutir? Talvez eu tenha que melhorar meus argumentos, então deixa eu trabalhar meus argumentos para eu poder negociar com a pessoa e não precisar mudar meu tom de voz. Então, que é rico, é como se fosse assim, algo rico para que a gente possa olhar, reconhecer e transformar. Né? Então, não é assim, pega, joga fora, põe em cima, não. Deixa eu olhar, porque isso daqui é algo rico, assim, é como se fosse o baú, né? Você abre, poxa, olha, isso daqui era bonito, servia para mim, mas já não serve mais, deixa eu doar, deixa eu ressignificar, deixa eu fazer ali uma reconstrução, deixa eu mudar, uma repaginação ali para usar de uma forma diferente. Né? Você entendeu isso também, Edna? Muito, muito isso, né? E às vezes a gente, na nossa pequenez, no momento em que nós estamos mais nos sentindo assim abandonados, né? No sentido culpados, a gente quem nunca aqui disse assim, nossa, parece que eu não sirvo para nada, tem que começar tudo de novo. Exato. Quem nunca se sentiu assim? Então, é realmente ressignificar. Quando você trouxe essa palavra, para mim fez muito sentido, né? Estar ressignificando cada uma das nossas etapas que não deu certo, ressignificando aquilo que não dá para mudar. Exato. Tem palavras que já foram ditas, coisas que já foram feitas, né? E aí a gente fica com aquela ideia, puxa, não tem mais jeito isso. Não, vamos ressignificar. Não vamos perder a oportunidade de também aprender com essa dor. Aquilo que aconteceu é um motivo. Tem uma frase dela aqui que eu separei para nós hoje, eu achei tão legal, eu escrevi até aqui na capinha do meu livro. Não existe ninguém que seja impermeável ao amor, a um gesto de bondade e à gratidão sincera. Olha. Eu achei, porque assim, eu fiquei também pensando com essa frase, alguém que recebe um gesto de gratidão, como que você fica? Por mais dura que seja aquela pessoa, por mais dura que nós sejamos, né? Quando você recebe um gesto de gratidão, você também fica ali, né? Te toca de alguma forma, sim, né? Sim, com certeza, certamente. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? O lado também de quem recebe. Porque, às vezes, uma pessoa que já está treinando esse sentimento de maneira muito habilidosa na sua história, ela realmente está fazendo despretensiosamente. Ela está... Parece que vai incorporando na pessoa. Então, ela está despretensiosa. Tudo. Aí, quando você chega e mostra para aquela pessoa, olha, foi bom, um conforto, estou aqui para expressar o meu amor, meu agradecimento. Nossa, também tem esse lado que toca o coração. Né? Exato. E contagia quem está ao redor, né, Edna? Porque, assim, é algo que é mais ou menos... alguns bons anos atrás, teve um filme chamado A Corrente do Bem, né? Assim, à medida que você faz o bem para alguém e ela vai passando para frente, né? Você vai estimulando as pessoas a estar fazendo isso também, né? Então, é como se fosse ali algo educativo, né? É super educativo, que vai mudando o todo, vai criando uma atmosfera, né? Uma vez que uma pessoa grata é uma pessoa que se torna, né, amena, discreta, sutil, harmoniosa. É a Joana que vai colocando todos esses atributos, né? Então, você vai estando com alguém que, via de regra, é mais acolhedor, é mais harmonioso. E aí todo mundo quer estar perto.
É Porque verdade. ela atrai, né? Como se, nossa, eu me sinto bem do lado dessa pessoa. E aí, assim, é como se fosse emanando, né, essa energia. Ô, Edna, eu não sei se faz sentido, eu achei a última frase do livro muito interessante. Se você me permitir ler, né? Claro. É assim: a gratidão abrange num afetuoso abraço sentimentos que dignificam os seres humanos e os tornam merecedores de felicidade, quando estarão instalados no íntimo o decanto reino dos céus, conforme proposto por Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. Então, assim, o que me fica dessa frase é exatamente isso: quando a gente vivenciar esse sentimento, esse estado de gratidão de Sim, verdade, na essência, sim, resume nessa frase, né? É como exatamente. se a gente vivesse o reino dos céus aqui mesmo, já agora, Aqui mesmo. independente da situação. Sim. Inspirador. Vou ficar um pouco nessa frase, minha amiga. Confesso que vou ficar um pouquinho aí. Porque não é só a gratidão que exala daquela pessoa, né? Nós estamos falando especificamente da gratidão, mas para ela alcançar esse sentimento tão nobre, ela já tem outros atributos, né? Que Exato, estão exato, sendo mudados e aperfeiçoados. Então, é um perfume que vai exalando e que vai encantando a quem está por perto, né? Então, eu fico exatamente. pensando, que profundo, ó, muito, eu já fiquei aqui mexida. Esses temas de verdade, assim, Mexe muito com a gente. Eu falei, mexe. né, antes da gente entrar, o quanto esse livro é muito lindo, é muito maravilhoso. Aconselho a todos a lerem. Se tiver Sim, dificuldade, voltam, né? Tiver dificuldade com os termos, tem os termos nos próprios livros da própria Joana. E sim. também, né, cenas dos próximos capítulos, a gente também vai ter novidades e a gente vai estar aprofundando algumas coisas aí, né, Ai, Ed? muito, se Deus quiser. É toda essa egrégora de luz, a nossa gratidão. É assim que eu penso em terminar esse encontro de hoje, podendo expressar a gratidão a cada um que está conosco, desde a espiritualidade que nos assiste, que nos ampara com as boas intuições, com o discernimento, sabe? Com aquela pegada na mão, assim, não solto de você, vamos lá, vai dar certo. E a cada um, porque cada um que está se beneficiando de alguma forma, está conosco de alguma forma, está nos beneficiando também. Então, é uma troca tão recíproca e harmoniosa que é só para expressar aqui a nossa gratidão nesse sentido, Exatamente. nessa complexidade do termo exposto aqui hoje. Exato, é uma grande alegria e espero vê-los em breve aí nos nossos encontros. E por mais que às vezes pode parecer os livros desafiadores alguns termos, não desistam, porque é aí que está a fonte da nossa transformação. Então, vamos abraçar e seguir em frente. E vamos conversando sobre os termos que ficarem mais difíceis. A gente vai tentando encontrar Exatamente. um jeito de Não, mas é fácil, né, Edna? Vai anotando aí, vai colocando nos chats, para que a gente até também pense nos próximos estudos, para estar falando sobre determinadas coisas. Acha as meninas aí no sério, fala: olha, não entendi. assim, Não entendi, quero um estudo sobre isso. E aí a gente volta aqui e vai estudar o que vocês estudar. E é pedirem, bom, é como a precisarem. Cris, né? A Cris também colocou no encontro da semana passada o quanto que é importante o estudo para nós, né? Nós vamos nos dispomos a falar sobre determinado tema, nós vamos debruçar, não é que ninguém tá a parte de tudo, não. Nós vamos debruçando ali nos livros, pesquisando, e isso nos faz essa convocação de crescimento. Então, a nossa gratidão pela oportunidade que todo esse projeto está nos trazendo. Exatamente. Até breve. Um Até grande beijo. breve, meus amigos. Até. Um grande abraço. Gratidão, Rê. Gratidão a todos.